Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Que alegria poder estar deixando aqui registrado para você o vídeo número 483, onde eu estarei fazendo a leitura do capítulo 9 do livro de Neemias. Isso mesmo, vamos de leitura bíblica? No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando ao Senhor, o seu Deus. De pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebaías, Buni, Serabias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, ao seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abisaneias, Serabias, Odias, Sebanias e Pedaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome, glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os demais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Visto que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançastes o renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessasse a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu o conduzistes de dia como a nuvem, de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinha que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falastes, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que o conhecesse o teu sábado santo e lhe destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pães do céu, e na sede tiraste para eles águas da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonastes, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis,
Foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que devia percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes águas para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugastes diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com seus reis e com seus povos daquela terra para que os tratasse como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizestes ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiam, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus, tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominasse sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertistes que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedientes aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Mediante o teu espírito os advertiste por meio de teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferentes a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados e sobre tudo e sobre todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até hoje. E tudo o que nos aconteceu. Foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram, nem abandonaram os seus mandamentos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados,
para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ele produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. E grande a nossa angústia. Em vista disso, tudo estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Aleluia. Neemias, capítulo 9, ele relata o avivamento espiritual baseado na palavra, onde o povo de Israel, após ler a lei, jejua, confessa seus pecados e separam-se da influência estrangeira. Os levitas conduzem uma oração histórica e profunda, adorando a Deus como Criador e fiel à aliança, constatando sua bondade com a desobediência da nação. O capítulo termina com o povo selando um compromisso escrito de obediência. Esses 38 versículos podem assim ser divididos. Versículos 1, 3, a preparação. Versículo 4 ao 6, adoração e histórico de Deus. Versículo 7 ao 31, oração de confissão e memória. Versículos 32 ao 37, pedido de justiça e compromisso. E versículo 38, o selo da aliança. O capítulo 9 de Neemias aplica-se hoje como um chamado ao avivamento através da confissão de pecados, arrependimento genuíno e reconhecimento da fidelidade de Deus. Ele nos ensina a olhar para a nossa história, confessar falhas e firmar aliança de obediência baseado na palavra, buscando a transformação interior e a adoração. Em suma, Neemias capítulo 9 desafia o cristão moderno a não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra, vivendo uma fé que transforma atitudes. Aleluia! Belíssimo capítulo. Fica então a leitura do capítulo 9 do livro de Neemias. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.